Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas da semana passada, onde estávamos em laboratório e fizemos a prática do WDS, eu quero mais uma vez reforçar essa aprendizagem através desse vídeo. Então, nós vamos instalar o WDS, que é o Serviço de Implantação do Windows. Que serviço é esse? É um serviço onde nós vamos tornar o nosso servidor aqui, o Server 2012 R2, é um servidor de imagem, onde nós vamos poder instalar qualquer versão do Windows via rede. Então, vamos à instalação do serviço. Primeiro, nós vamos aqui no menu Gerenciar, adicionar funções e recursos. Tá? A primeira tela, nós vamos mandar avançar. Depois, a opção que nós vamos escolher aqui já está marcada, instalação baseada em função ou recurso. Mandar avançar, clicar em próximo. Aqui localizar o servidor que vai ser instalado essa função, que é o servidor 1, com domínio empresa.local. Vamos mandar avançar e agora encontrar o serviço que nós queremos instalar, que é esse serviço aqui, serviço de implantação do Windows. Nós vamos marcá-lo. Automaticamente ele nos mostra essa janela, para adicionar os recursos. Tá? Ele fala aqui de ferramenta de administração de serviço remoto, ferramenta de administração de função e ferramenta de serviço de implantação do Windows. Aí vamos adicionar o recurso. Ele fica marcadinho aqui, e agora nós mandamos para o próximo, avançar. Aqui nessa parte de recurso, nós não vamos instalar nada, basta mandar avançar. Aqui, um resumo daquilo que o WDS precisa para funcionar, tá? Um servidor DHCP, um servidor DNS e a partição INTFS, tá? E uma placa de rede que execute o processo PXE, que nada mais é do que a placa da boot, através da placa de rede. Então, para que o seu computador responda na rede e ele possa utilizar-se dos serviços do WDS, ele precisa ter essa funcionalidade no seu sistema. Tá? Então, aqui nós vamos mandar avançar. Esses dois serviços aqui, serviço de implantação e serviço de transporte, eles têm que ficar habilitados. Tá? Então, aqui também nós vamos mandar avançar. Pronto, aqui nós vamos marcar a opção, reiniciar o servidor caso seja necessário. Vou dizer aqui que sim e mandar instalar. Agora nós aguardamos aí a finalização da instalação. Pronto, pessoal, aqui está finalizado a instalação do recurso do WDS e nós vamos mandar fechar essa janela agora. Pronto, finalizada a instalação do serviço, ele vai aparecer aqui. Agora nós vamos para a parte de configuração desse serviço. Vamos lá em ferramentas e vamos procurar o serviço de implantação do Windows, que está aqui. Vou clicar nele, ele vai abrir essa janela que vocês estão vendo aí, tem um nome aqui, servidores. Eu vou clicar nesse sinalzinho aqui, setinha para a direita. Observem que o servidor ele está com uma exclamação, um triângulozinho aí mostrando uma exclamação, porque o serviço WDS ainda não está configurado. Vamos clicar com o botão direito sobre o nome servidor 1, configurar servidor. Tá? Primeiro ele mostra um resumo aqui, antes de começar, aquilo que eu já tinha falado para vocês. O servidor é um membro de um domínio ADDS, que é o serviço de domínio do Active Directory. Tá? E no caso aqui ele pede também um servidor DHCP, porque quando a gente der o boot com a máquina cliente para instalar o sistema operacional, ele vai precisar receber um IP na sua interface de rede. E também que esse sistema da máquina cliente ele execute o PXE, que é o pré-boot, execution, que depende do DHCP, depende do recebimento do IP. Tá? E um servidor DNS também que vai ter que estar ativo na rede, tá? E os arquivos, de partição dessa unidade tem que ser NTFS. Pronto.
Visto isso, a gente manda avançar, né? Aí tem duas opções aqui, pessoal. Seleciona das seguintes opções. Integrada ao Active Directory, né? No caso aqui nós já estamos tratando, né, de um servidor 2012, né? O Windows Server 2012. E nós já temos configurado aqui o serviço do Active Directory, tá? Assim, né, nós vamos deixar nessa opção aqui, ó. Mas ainda existe a opção de você deixar como servidor autônomo, ele não vai participar de um domínio. O que é que vai acontecer? Quando você instalar o cliente, ele não vai ser colocado de imediato no domínio, você vai ter que colocar depois, né? Todo aquele processo que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Quando eu deixo ele integrado, né, e a gente faz a instalação desse cliente, automaticamente ele já é colocado dentro do domínio. Basta que você depois diga qual é, né? Basta que você diga depois qual é a unidade organizacional que aquele cliente participa. Pronto, pessoal, marcado aqui, ó, integrado ao Active Directory, né? Porque quando a gente fizer a instalação, ele já vai jogar essa máquina cliente incorporado ao domínio, né? Que é empresa.local. Vamos mandar avançar, né? Aqui é o local, né? Onde ele vai estar guardando as imagens, né? Onde ele vai estar aqui, ó, Remote Install. Então essa é a pasta, né? A gente como está numa simulação, né? Então nós vamos deixar uma pasta padrão aqui que é C /remote install. Mas é aconselhável, né, quando você está no mundo de produção, colocar essa pasta em outra unidade. Seja ela no mesmo disco, mas que ele esteja particionado, né? Dividido uma partição só para guardar essas imagens, ou em um HD, um outro HD, tá? Um segundo HD no servidor, tá? Como nós estamos aí fazendo, no caso, apenas teste, né? Vamos deixar como está. Aqui a gente manda avançar, né? Ele vai falar aquilo que eu tinha falado para vocês com relação ao volume, né? Do sistema do Windows, para um melhor desempenho, né, e confiabilidade dos dados, a pasta de instalação remota deve ser armazenada em um volume à parte. É aquilo que eu falei para vocês, ou particionar o HD, ou colocar um segundo disco, né? Aqui a gente vai dizer que sim, né? E aqui as opções de DHCP, né? Quando a gente está usando a mesma pasta, né? No caso, a mesma unidade, seja a unidade C, a gente vai deixar essas duas opções instaladas, para ele não usar as portas do DHCP, nem para a versão 4, nem para a versão 6. Assim também como o DHCP e o DHCP Proxy, tá? Não executar nessas portas. Ó. Configurar opções de DHCP e DHCP Proxy, tá? Então, nós vamos deixar marcado porque a gente está instalando o Remote Install dentro da unidade C. Caso fosse numa unidade separada, né, seja ela particionada ou um segundo HD, a gente marcaria essas opções. Tá? É exatamente isso que o texto vai nos informar aqui. Vamos mandar avançar. Né? Aqui é a opção importante, né, onde ele vai falar com relação a responder, né, aos computadores ou não. Ó. A primeira opção, não responder a nenhum computador. Se você colocar nessa opção aqui, você não consegue instalar nenhum. Né? Então, a terceira opção é a opção válida. Tá? Então, responder a todos os computadores clientes, conhecidos e desconhecidos. E aqui, ó, a gente vai marcar essa opção para ele exigir a aprovação do administrador da rede. Ó. Marquei, né? Mando avançar, ó, e ele está fazendo a instalação aí. Pronto. A instalação foi concluída. Né? Observe que já mudou aqui a questão da exclamação, né, que tinha sobre o nome servidor. Ele não está rodando ainda, porque precisa de um sinalzinho verde aqui, ó, tá? Então, vamos partir para a configuração agora, né? Clicar com o botão direito. Aqui, né, em imagem de inicialização, ó, vou clicar com o botão direito e adicionar uma imagem de inicialização. É aquela imagem que vai dar o boot, né, para que a máquina cliente seja instalada. Aí eu vou lá, clico com o botão direito, né, como vocês acabaram de ver, e vou procurar essa imagem. Ó. Essa imagem, pessoal, ela precisa estar dentro da unidade de CD-ROM, né, do servidor. Tá? E no caso aqui é a ISO. Ó. Aí eu vou aqui em máquina, né, configurações. Tá?
armazenamento, ó, meu DVD-ROM do meu servidor aqui está vazio, né? Eu vou clicar com o botão aqui, ó, esquerdo, né? Aqui sobre o disco e vou procurar o sistema que eu quero instalar. Então, eu vou começar instalando o sistema Windows, tá? Windows 7, ó. Vou marcar, né? Então, ele ficou marcado e foi para dentro do meu DVD, né? Do meu DVD-ROM. Eu dou OK, né? E agora eu vou procurar aqui, ó. Procurar, né? E, ó, dentro da minha unidade de CD, né? CD-ROM, eu vou abrir o conteúdo da minha unidade ISO, né? E vou procurar agora aqui, ó, a pasta Sources, né? Origens. Clico nela, ó, ela vai abrir e eu tenho dois arquivos aqui que nós vamos precisar, né? Para concluir esse processo do WDS em todas as versões que nós formos instalar, tá? Seja o Windows 7, Windows 8, Windows 11, né? Windows 10, tá? O Windows Server, né? No caso 2012 ou 16 ou qualquer outro. Eu vou precisar desses dois arquivos. O primeiro arquivo que eu vou pegar é esse aqui, ó, que vai estar dentro da pasta imagem de inicialização. Então é o bootwin. Eu vou mandar abrir, ele vai aparecer aqui, ó, e eu vou mandar avançar. Ó. Aqui eu posso mudar, né? No caso aqui, eu posso botar aqui, né, o nome de origem. Eu vou botar aqui o Windows 7 x64. Eu posso tirar a palavra, né? Microsoft, deixar só Windows. Pronto. Aqui, né, eu posso colocar o Windows x64 também, substituir aqui esse 86, né? E mandar avançar. Ó. Então, Windows 7, 64 bits. Vou mandar avançar. E aí ele está criando lá, né, ele acabou de criar, né, dentro da imagem de inicialização. Vou mandar concluir. Ele vai criar um arquivo, né, ó, com Windows 7 x64. Certo? Agora nós vamos para instalação, né? Imagem de instalação, que é a imagem propriamente dita. Ali é só o arquivo de boot. Aí eu vou clicar com o botão direito, mais uma vez, adicionar a imagem de instalação. Aqui ele pede para criar um grupo, né? Eu vou botar aqui o nome máquinas clientes. Tá, vou deixar tudo junto aqui, né? Tudo juntinho. E agora eu vou procurar o arquivo, que é o install.win. Vou mandar abrir, ó, e a mesma coisa, né? Vou mandar avançar. E aqui, ó, ele me dá todas as opções, né, do que esse CD nos possibilita instalar. Ó. As versões 32 bits, né, x86, e as versões 64 bits, x64. Aí eu posso desmarcar, por exemplo, né, as versões, né, Home Premium, eu só quero o Professional, tá? 64 e 32, por exemplo. Aí eu desmarco, tá? E deixo só o Professional. Eu posso deixar o 67 aqui, o Ultimate, né, também aqui, ó. Eu tenho um Professional 32 bits e tem um Professional 64 bits. E tem um Ultimate aqui, mas eu vou deixar só os dois Professional, tá? O 32 e o 64. Vou mandar avançar. Ó, ele já mostra aqui como é que vai aparecer lá no menu. E aqui avançar, ó. Pronto, pessoal. Aqui ele terminou de fazer a extração, né, dos arquivos de dentro da ISO. Eu vou mandar ele concluir aqui, ó. E a gente vai observar aqui dentro de imagem de instalação, dentro do grupo, né, que eu criei, máquinas clientes. Aí eu tenho lá o Windows 7 Pro, né,
64 bits, e tem o Windows 7 Pro também, né, o profissional x86, que é o 32 bits. E imagem de inicialização, ó, é o mesmo para os dois. No momento que é da instalação é que a gente vai escolher, né, qual das duas versões aí a gente vai instalar. Então, dando continuidade, né, para a gente mais uma vez fazer o processo, eu vou fazer com o Windows 8. Ó. Eu vou lá na minha máquina, né, em dispositivos, ó, dispositivos óticos, e vou pegar a opção do Windows 8.1. Tá? Se você não tiver nesse menu aqui, né, suspenso, você vai lá em escolher. Ó. Aí em escolher você vai ver dentro das suas ISOs, né, seja lá no seu HD externo ou no seu HD aí particionado. No meu caso aqui ele está particionado, tá? Ele está numa partição aqui, ó, eu vou procurar o Windows 8, né, que ele no caso, né, eu não estou encontrando, ó, tá aqui, não, tá aqui, ó, Windows 8.1, vou mandar abrir, né, e ele já está dentro da minha unidade de DVD, então eu vou lá em inicialização, né, imagem de inicialização, botão direito, adicionar imagem de inicialização, ó, procurar, e já dentro da minha unidade, ó, eu já estou com o Windows 8, tá, já, tá, então, ó, vejam que é diferente os arquivos, né, aí eu vou pegar lá o bootin, mandar abrir, ele vai aparecer, né, aqui, ó, d:/source /boot.win, avançar, né, aqui eu posso fazer aquele mesmo processo, ó. Aí aqui eu vou botar, né, para identificar, ó, Windows 8, 8.1 e botar o x64, né. Então, tira o nome Microsoft. Aqui, né, eu vou deixar o x64, posso deixar como está aqui, o Windows, Microsoft Windows. Vou mandar avançar, olha, já vai aparecer aqui, né. Mando avançar e mais uma vez ele vai criar aquele arquivo de inicialização. Pronto, concluiu. Agora, eu repito o mesmo processo, ó, lá dentro de aqui máquinas clientes, né? Ou vou aqui, ó, adicionar imagem, né? Seleciona, ele já selecionou máquinas clientes aqui, ó. Vou mandar avançar, procurar, né? E agora é o mesmo processo, só que eu vou pegar o install.win, mandar abrir, avançar. Ele tem o Windows Pro e o Windows 8 normal, todos os dois 64 bits. Ó. Vou mandar avançar, né? Avançar, e aqui ele começa a extrair o conteúdo de dentro da ISO. Tá? Então, assim que ele terminar de puxar, né, todo o conteúdo da ISO, a gente vai fazer o teste de instalação. Tá? Então, vamos só aguardar um momento, né, enquanto ele faz. Pronto, pessoal, aqui ele terminou de descomprimir, né, a ISO, ele tirou o conteúdo, né, da instalação de dentro da ISO e jogou dentro da pasta imagem de instalação. Agora eu tenho o Professional 64, né, tenho o Professional 64 bits e tenho o Professional Windows 7 Professional 32 bits. Assim como eu tenho o Windows 8.1 Pro e o 8.1 normal, certo? Agora vamos partir para o teste, né? Se o servidor WDS está funcionando. Então vamos lá no nosso VirtualBox, né? Vamos criar uma nova máquina aqui, ó. Eu vou criar essa máquina com o nome usuário. No caso aí, usuário 1, né? Estou dando o nome em português, né? Ele colocou aqui com OpenSUSE, né? Eu quero uma máquina Windows, ó, então cuidado para quando vocês criarem a máquina, né? Ele não mudar a versão aí, ó. Aqui está em Linux, né? Vamos botar o Windows, ó. Então eu quero essa opção 64 bits, tá? Aqui ele já diz a unidade que ele vai armazenar, né? Que é na unidade D, em VirtualBox VMs, né? Máquinas virtuais. Mandar avançar, vou deixar ela com 2,48 mesmo, né? O disco, criar um novo disco, né?
O VDI é a extensão, né, do VirtualBox. Assim como o Windows tem o FAT, né, o FAT16, FAT32, né, o NTFS, o VirtualBox tem o VDI, né. Então aqui, ó, mandar para o próximo, né, dinamicamente alocado, para ele não ocupar espaço no meu disco real. E o tamanho que ele me oferece aqui, né, de 32 bits. Na verdade, o VirtualBox ele já tem alguns padrões, né? No caso, não é 32 bits, e sim 32 GB, né? Como ele é dinamicamente alocado, ele só vai ocupar o espaço à medida que eu instalar serviços no meu computador, né? No computador cliente. De primeira, ele só pega 2 MB, né? Mas ele pode chegar até 2 TB. Eu posso alterar também o tamanho aqui para maior ou menor do disco. Mandei criar. Qual é o próximo passo, né? Depois que você cria a máquina cliente para fazer a instalação via WDS? Ó. Você vai lá no sistema, né? Clica aqui em sistema, pega essa disquete aqui, ó, joga lá para baixo, né? Porque a gente não tem mais disquete, desmarca, marca a opção de rede, ó, e bota lá no primeiro, na primeira opção, né? Tem que marcar aqui, ó, rede, esse ótico, né? Joga para baixo, deixa a rede e disco rígido. Tá? Então, tá configurado aqui para ele dar o boot pela placa de rede. Ó. O que é que eu vou fazer agora, né? Vou olhar lá a minha placa de rede agora. Ó. Ele está como NAT. Se eu deixar como NAT, pessoal, ele não vai instalar. Por quê? Porque o NAT, ele está usando aí a configuração do IP via DHCP, né? E o que é que você tem que fazer? Ó? Você vai clicar aqui na opção conectado, vai mudar para a rede interna. Ó. E no meu caso, eu nomeei a minha rede interna como rede 1, né? E tem outras redes aqui, ó, Internet, né? Você pode botar o nome que você quiser aqui. No caso, eu nomeei ela como rede 1. Meu servidor está lá na rede 1. Então, eu vou dar OK aqui, ó. E agora eu posso inicializar a minha máquina. Para começar o teste, né? Ver se meu servidor WDS está funcionando realmente, ó. Ele vai pedir, né, para fazer a instalação via ISO. Né? Eu vou dizer que não. Aqui eu vou cancelar, né? Cancelar. Vou fechar essa abazinha, ó. E quando ele aparecer aí que ele pegou o IP, ó, vou ficar aguardando ele pegar o IP. Assim que ele vai pegar o IP aí, né? Ele conseguir pegar o IP lá no meu servidor de DHCP, eu vou pressionar a tecla F12. Tá? Então vamos aguardar aí. Até agora ele não pegou o servidor aí de DHCP, né? Que é do meu, no caso aí do meu servidor aí onde está instalado o meu WDS. Tá? Vamos aguardar mais um pouco. Pessoal, veja um detalhe aqui, ó. Ele não conseguiu pegar ainda IP, né, do servidor. Então, o que, que a gente vai fazer? Ó? A gente vai verificar o serviço lá no nosso servidor, né, que é o servidor WDS. Ó. Então, o serviço aqui a gente pode ver que ele não está inicializado. Ó. Vou clicar aqui com o botão direito, né, todas as tarefas, e vou mandar inicializar o servidor.
o servidor foi inicializado, né? Vamos desligar essa máquina e pedir para ela ligar novamente. Vamos voltar lá, inicializar ela novamente aqui. E ver o que é que vai acontecer agora, né? O serviço, ó, F12, né? Ó, pronto, pressionou o F12, aí a gente tem a opção, ó, de instalar o Windows 7 e o Windows 8, 64 bits. Então eu vou instalar o Windows 7, 64 bits, ó. Vou dar Enter. E aí você pode ver que ele já começou a instalar, né, via rede. Tá aqui, ó, bem legal, né? É só você fazer a mesma coisa com o Windows 8, né? E com o Windows Server também. Você só pegar aqueles dois arquivos, né? O bootin e o install.in, tá? Jogar dentro daquelas duas pastas, fazendo um processo lá, né? Que eu tô mostrando no vídeo para vocês aí, quando a gente clica com o botão direito, né? Instalar o arquivo de inicialização. Eu vou clicar aqui, ó, em português, né? Tá, BNT2, mandar avançar. Pronto, nesse momento aqui ele vai me pedir o administrador, tá? Então, eu vou botar o domínio, empresa/administrador, e depois botar a senha. Pronto, feito isso, eu vou dar OK aqui, ó, e automaticamente ele me mostra aí, e eu vou ver qual é a opção aí que eu quero instalar. No caso aí, é tudo 64 bits. Aí eu vou pegar o Windows 7 Professional, vou mandar avançar, né? Ele me dá o tamanho do disco lá, 32 gigabytes, né? E aí eu poderia particionar esse disco ainda, fazer algumas ações aqui com essas opções aqui, ó. Mas não é o caso aqui, né? Eu vou mandar instalar no disco todo, né? Usando o disco todo. Vou mandar avançar. E aí ele vai começar, pessoal, a fazer a instalação, expandindo os arquivos, né? Ele não começou a instalar os recursos ainda, nem os drives, mas ele já está instalando aí, né, o sistema. Então, pessoal, eu vou dar uma parada, né, nesse vídeo para não ficar muito grande. Ele já está com 24 minutos, né? Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, está terminando, né, a instalação. Né? Eu troquei aqui de ABNT para ABNT2. Vou dar um Next aqui, ó, para avançar. Ele pede o nome do usuário, né? Eu vou colocar aqui user 1, usuário 1. Eu vou mandar avançar. Ele vai pedir uma senha, eu vou botar 1, 2, 3, né? Senha de laboratório. E 3, 2, 1 aqui como dica. Pronto. Ele pede para ativar o produto, eu vou desmarcar aqui, né, o automático, mandar o Next, aceitar aqui o contrato da Microsoft, recomendar aqui, né, o padrão e Next. Pronto, ele aí vai concluir a instalação, né, do sistema. O Windows está finalizando, né? Ctrl Delete. Vejam que ele já está dentro do domínio, né? Se a gente der um Ctrl Del aqui, ó, ele vai pedir o nome, né? Vou colocar aí administrador e colocar a senha. No caso aí da instalação, né, como vocês podem ver, eu troquei a questão da língua, né, para o inglês. Então ele está colocando aí, ó, mas preste atenção lá quando você for fazer sua instalação. Tá, depois foi que eu vi, né, esse processo aí, ó. Vejam aqui que ele está colocando o bin recycling, né, que é a nossa... Vê que ele já está configurado aqui, ó, com acesso à internet, né, dentro do... Ó, todos aqueles outros serviços já estavam configurados, tá? Anteriormente.
Então, nosso cliente ele já está dentro no caso aí do domínio, né? Empresa.com, né? Empresa.local, na verdade. Está acessando aí, né? Tudo ok, só o sistema, né, que ficou em inglês, ó. Então foi eu que, no caso aí, né, não botei a língua nativa, né, português. Mas no caso dos sites aqui, né, nós vamos ver em português. Tranquilo, então tentem fazer aí através desse vídeo, né, o Windows 8 também e o Windows 7, né. O Windows 10 é uma outra aula, é uma outra situação. Bom, então eu quero agradecer a vocês, né? Tentem fazer essa prática, tá? Nos próximos dias aí, né? Um abraço a todos aí, até a nossa próxima aula.